e do céu caiu como confete. Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal e ao longo dos seus 9 anos de carreira, sem pausas, sem interrupções e com o mesmo line-up original, o Little Mix lançou seu 6º álbum de estúdio após uma sequência de singles onde a expectativa só foi aumentando. Se por si só se manter no mercado pop ao longo de todo esse tempo já é uma difícil tarefa que poucos conseguem, para um grupo, e nesse caso um girl group, chega até a ser uma raridade. Formado em 2011 na 8ª temporada do X Factor UK, o Little Mix já chegou ao mundo sob marcas inéditas, sendo o primeiro grupo a vencer uma temporada do reality britânico, que outrora já havia revelado grandes estrelas mundiais como One Direction, e por consequência os seus integrantes em carreira solo, Leona Lewis, James Arthur, Olly Murs, Cher Lloyd, entre diversos outros, e logo de cara, tanto o seu winner single como o seu single de estreia oficial já alcançaram direto o primeiro lugar nos charts. Apesar de ter rolado aí uma pequena barreira para que elas conquistassem de vez o mercado norte-americano, isso nunca foi uma pedra no sapato do grupo, que com as suas várias turnês mundiais, sempre lotaram aí arenas por onde passaram, seja na Ásia, na Oceania, na Europa ou até mesmo aqui na América. O mais difícil para manter uma banda na estrada por todo esse tempo talvez seja, além de obviamente, a boa relação entre os integrantes, que todo mundo esteja ali alinhado com a proposta do trabalho que está sendo entregue. E no caso do Little Mix, não só elas se tornaram amigas de verdade além dos palcos, mas conseguiram encontrar uma fórmula para que todas elas se sentissem representadas com o som que elas fazem juntas. Apesar de todos os contratempos e imprevistos do destino, 2020 foi um ano-chave para Jessie, Liane, Perry e Jade, e hoje a gente vai aqui recapitular como, contrariando aí todas as estatísticas e expectativas, elas estão novamente no seu melhor momento. Antes da gente começar, já deixa o like aí no vídeo para não esquecer depois, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, e vamos lá! Começando o ano pelo momento que deu aí o último suspiro de entretenimento para muitos brasileiros, após uma espera de anos e uma demora safada para a confirmação, no dia 8 de março o grupo colocou novamente a LM5 Tour na estrada para sua primeira apresentação aqui no Brasil. Após uma série de shows cancelados na Austrália e na Nova Zelândia por conta da pandemia, o momento ainda permitia eventos de grande porte por aqui, e como headliners da segunda noite da primeira edição do Festival Girls, o quarteto reuniu cerca de 13 mil pessoas em São Paulo. Ou melhor, como todo mundo aí já sabe, por motivos pessoais, infelizmente a Perry não pôde acompanhar as meninas na passagem por aqui, mas apesar da inevitável falta sentida, quando Jessie, Liane e Jade subiram ao palco, a força do grupo continuou de pé, ainda que como um trio. Ao longo dos anos, as meninas sempre demonstraram uma grande vontade de vir ao nosso país em algum momento, e mostrando que elas realmente queriam deixar marcado esse momento na carreira delas, até o clipe de Holiday estava previsto para ser filmado por aqui, e olha que a gente já viu que em situação comum elas não brincam no ponto no quesito produção, mas é aquilo, Com o desfalque da Perry acabou se tornando inviável. Para as que vieram, no entanto, aquela foi uma noite que elas provavelmente não vão esquecer, pois, além de ter sido o último show da LM5 Tour e a última vez que elas se apresentaram ao vivo antes da pandemia, o público brasileiro fez a sua parte e mostrou que essa visita já deveria ter acontecido há muito tempo. Além de sair para conhecer a cidade no estilo bem gente como a gente, sem inúmeros seguranças para impedir que os fãs falassem com elas, entre clássicos hits como Wings, Shout Out To My Ex e Secret Love Song, em alguns momentos o público cantava tão alto que era até difícil ouvir elas. Apesar do show que elas trouxeram pra cá ser basicamente o mesmo formato das apresentações que elas fizeram na Europa ao longo da turnê, não dá pra você vir pro Brasil sem alguns improvisos, e além de alguns pequenos ajustes nos looks, a gente teve até direito a um pequeno break de funk na hora de bounce back. Enfim, esse foi o pontapé inicial, mas ainda teve muito mais pela frente. Logo após retornar ao Reino Unido, poucos dias após o show aqui no Brasil, elas anunciaram o lançamento do single Break Up Song, entrando ali na vibe oitentista que, dominou o pop aí em 2020. Apesar do single possivelmente já estar programado, o clipe acabou tendo que ser gravado em meio ao pico da pandemia em todo o mundo, e sem a possibilidade sequer das meninas se reunir, além de nenhuma performance ter rolado na época, o próprio clipe acabou tendo que ir por uma abordagem bem simples e despretensiosa, que era o que dava pra fazer na época. Ainda assim, o single atingiu o 9º lugar na parada britânica, desempenho esse que poderia ter sido ainda maior caso no Reino Unido as execuções nas rádios também contassem para os charts. Porque, só lembrando aqui, Break Up Song chegou a ficar em primeiro lugar por 6 semanas consecutivas nas rádios de lá. Apesar de na época a música ter soado um pouco como um single aleatório, assim da mesma forma que foi com Bounce Back, por exemplo,
Break Up Song acabou sendo aí o primeiro gostinho que a gente teve do LM6, começando já com o pé direito. Mas bom, se a pandemia fez com que várias coisas que elas tinham planejado precisassem ser realinhadas, com todo mundo em casa e sem ter o que fazer, né? Outros projetos que nem estavam aí no meio do caminho acabaram aparecendo. Em parceria com a MTV, em maio desse ano a Jade ganhou um programa de 6 episódios na emissora chamado Served, que foi transmitido tanto na filial britânica quanto online em todas as redes do canal. Quem acompanha elas de perto já deve saber que a Jade é obcecada por RuPaul e a cultura drag como um todo. Em diversas oportunidades que ela teve de incluir elas no trabalho do grupo, ela foi lá e fez, como por exemplo no clipe de Power ou num vídeo promocional de Bounce Back em apoio ao mês do orgulho LGBT. E como a troca era recíproca, nesse programa da Jade na MTV, em cada episódio ela fazia ali uma videochamada com alguma drag queen, e era bem engraçado porque, além do bate-papo que elas batiam, também tinha ali um toque de humor quanto elas competirem sobre quem ia fazer a melhor receita. Eu não sei se vocês pegaram o espírito da coisa, mas era basicamente um drag race misturado com Masterchef e uma pitadinha de talk show. Entre alguns nomes que passaram por lá, a gente tem as super populares Alyssa Edwards, Courtney Act, Shea Coulee, entre convidados especiais como Melanie C, Doja Hall, Tom France do Queer Eye, entre vários outros. Para quem ficou curioso, eu vou deixar aqui na descrição o link da playlist da MTV com os 6 episódios do programa. Um tópico que ganhou pauta no mundo inteiro esse ano e que no Little Mix teve a Liane como porta-voz, diante de todas as discussões em torno do movimento Black Lives Matter, além do apoio à causa, não só por parte dela, mas de todas as outras integrantes, Liane compartilhou a sua experiência de ser a única integrante negra em uma das girl bands mais conhecidas do mundo. Além de diversas entrevistas em lives no Instagram e de presencialmente participar de protestos em Londres, já foi anunciado que ela não pretende deixar esse assunto de lado e que está produzindo em parceria com a BBC um documentário sobre racismo e colorismo que atualmente já se encontra em fase de pós-produção. Além de revelar que por vezes ela perdia a confiança, que independente do que ela fizesse, parecia que nada era suficiente para que ela fosse vista da mesma forma que as outras meninas, dentre diversas outras situações, Liane contou que sempre notava que a recepção do público era diferente em países de pessoas predominantemente brancas, o que não é tão raro assim, né, em grande parte da Europa, e que no geral ela sempre percebia ser a menos favorita das 4. Pode até parecer bobeira para alguns, mas basta pensar, né, o que não deve passar pela cabeça quando, por exemplo, a banda lança merches individuais de cada uma e o de todo mundo esgota menos o seu. E assim, apesar delas sempre se posicionar quanto a outros assuntos sociais, feminismo principalmente, esse nunca foi um tópico amplamente levantado pelo Little Mix, e até por conta disso, a própria Liane confessou que teve medo de abordar esse assunto por não saber como o público delas ia reagir. Em entrevista para a revista The Clash, ela disse: "É importante para nós ajudarmos as pessoas de todas as maneiras que pudermos. Para ser honesta, os fãs têm me dado muito apoio. Eu estava realmente com medo de ofendê-los ou perder alguns deles, principalmente por conta das manchetes distorcer nossas palavras. Muitas vezes eu escolhi não dizer nada, mas com questões como racismo, não é algo sobre o qual você possa ficar quieta. É algo que precisa ser falado e discutido." Por enquanto, o documentário da Liane ainda não tem uma data de estreia, mas já fica aí a dica para todo mundo ficar atento quando ele for anunciado. Chegando agora no dia 24 de julho, a Era Confere foi finalmente assim ganhando mais forma com o lançamento de Holiday. E lembra quando eu falei que a ideia original era de que o clipe fosse gravado aqui no Brasil? Então, olha aqui para essa capa e tenta aí imaginar como não era o roteiro original. Com mais de 200 mil cópias vendidas desde o seu lançamento, a música garantiu mais um outro top 15 na parada britânica para as meninas, e após tanto tempo, apesar da ideia inicial não ter rolado, pelo menos dessa vez elas puderam se reunir novamente para a gravação do vídeo. Holiday é talvez a música mais ame ou odeie do Little Mix, as opiniões sobre ela são aí bem polarizadas, mas sair ali pelo meio do ano até que foi bom porque acabou abrindo caminho para a Sweet Melody acontecer bem na hora em que elas realmente precisavam ali de um gás a mais, tô falando aqui pro lançamento do álbum, né? Mas sobre isso a gente fala já já porque agora temos The Search. Com a audiência média de 2 milhões de espectadores na TV por episódio, e que com um simples anúncio ainda no ano passado fez Simon Cowell correr para produzir às pressas uma edição do X Factor na mesma proposta, 9 anos após serem reveladas em um reality show, em 2020 Little Mix deu seu passo mais ousado ao estrelar o seu próprio. Se o simples fato de alguém ser jurado de um programa do gênero já é algo bem arriscado, pois ao mesmo tempo que você pode sair super amado pelo público, na hora que você elimina alguém que o pessoal gosta, essa moeda vira aí na mesma proporção,
The Search era um programa passível de muitas escorregadas para a imagem do grupo, mas que foi executado de forma exemplar. Resumindo de forma bem simples, o objetivo principal do programa era formar um novo grupo que, como prêmio principal, vai abrir os shows da Confere Tour em 2021 no Reino Unido. E apesar de, obviamente, os participantes poderem se inscrever individualmente, a fase inicial do programa focava basicamente em formar diversos tipos de banda. Teve a boy band, teve a girl band, grupo misto, grupo de R&B e hip hop, banda com instrumentistas, grupo onde o foco era apenas o vocal, enfim, de forma rápida e dinâmica, em cada episódio da fase inicial um desses grupos era formado e já ia para a final onde a competição ao vivo entre os finalistas começava. Esse formato foi muito interessante porque em um único episódio parecia que você via assim o ciclo completo de uma temporada de reality similar. Tinha ali a audição do candidato, a peneira entre os que foram aprovados, o teste de grupo, até a apresentação para uma plateia ao vivo, e dali, no mesmo episódio mesmo, você já tinha ali o nome de quem ia para a final. As prévias do programa podem até não ter dado assim a real dimensão do quão grande a produção por trás do programa de fato era, mas basta assim ver um episódio do The Search para ver que ele é algo diferente de qualquer outro reality do gênero, ainda que a premissa seja basicamente a mesma de todos. Talvez pelo fato do Little Mix ter passado pelo mesmo processo anos atrás, algo bem curioso na narrativa do programa é a falta de drama entre os participantes, algo que hoje em dia a gente sabe que é tudo fabricado, mas que ainda assim é algo que vende. Mas aqui o foco era única e exclusivamente repertório, performances e a música em si. E meio a uma imagem extremamente saturada que programas do segmento chegam em 2020, do formato, a apresentação dos candidatos, a dinâmica da atração, o The Search foi meio que um suspiro de alívio para quem ainda curte acompanhar esses talent shows de música. Foi uma baita plataforma para o próprio Little Mix também, pois além de se mostrarem ótimas mentoras e de que elas realmente estavam ali para ajudar a revelar um novo artista, com a experiência de quem de fato conhecia todo o ciclo dessa indústria, era ali uma ótima oportunidade para elas semanalmente estar em evidência para o público britânico, entregando performance de tirar o fôlego uma atrás da outra. Não é raro a gente ver casos de candidatos que dão aí um banho em alguns jurados. A própria Tulissa mesmo, que foi mentora do Little Mix no X Factor, chegou a fazer uma performance considerada desastrosa quando ela foi promover o single Side of You, mas quando em cada episódio das edições ao vivo o Little Mix dava ali as boas-vindas com a performance delas mesmas, até parecia assim, as professoras chegando para dar aula. Infelizmente, a pandemia novamente afetou demais o cronograma do The Search, a estreia foi adiada, mas após o sucesso do primeiro episódio, a BBC até estendeu a temporada para um total de 12 episódios, ao invés de 10 que estava programado. Mas, como alguns devem saber, Londres recentemente declarou um novo lockdown e o jeito foi reduzir o programa para apenas 9 episódios. Eu nem sei exatamente assim qual poderia ser o prêmio, mas seria muito interessante que ele fosse renovado para pelo menos mais uma temporada, para que quem sabe no próximo ano eles conseguissem fazer ali tudo da forma que estava planejado. Mas agora sim, chegando no dia 6 de novembro, última sexta-feira, tivemos o Confere, o álbum que por coincidência do destino ficou aí marcado no cenário dos americanos que foram comemorar a eleição do presidente Joe Biden. Chega até a ser irônico o Little Mix sempre ter enfrentado uma resistência no país e justo agora o rosto delas estavam em todo lugar na Times Square, justamente nesse dia. Se no lançamento do LM5 muita gente olhou para ele como uma versão mais amadurecida do Salute, pegando esse gancho e trazendo de volta a explosão de cores, talvez a gente possa olhar agora para o Confere como uma versão com mais bagagem e experiência do Glory Days. E se por si só o Glory Days já foi um baita álbum em que colocou o Little Mix no seu auge em pleno lançamento do seu quarto álbum de estúdio, imagina só o que elas prepararam dessa vez. Com influências que transitam por décadas, como em Break Up Song, em uma ode aos anos 80, a If You Want My Love, que é inevitável não se remeter direto ao pop do final dos anos 90 / começo dos anos 2000, as fórmulas retrô que estão em alta atualmente se mesclam com o contemporâneo em faixas que exalam assim a assinatura do grupo, ainda que não soe exatamente como uma tentativa de replicar outros hits do seu catálogo, e como exemplo aqui a gente pode citar Gloves Up, que até soa como uma prima entre aspas de Power, ainda que tão distantes tanto em produção quanto em temática. Apesar do disco também trazer uma grande variedade de gêneros, do drum bass em Happiness ao R&B com pitadas de trap em Confere e Rendezvous, há uma unidade que une tudo ali dentro de uma mesma proposta, não deixando com que o álbum como todo soe como um amontoado de faixas que atirou para todo lado. Pode ser que essa unidade seja promovida justamente pela harmonia vocal delas, que é reconhecida até por quem não morre de amores pelo trabalho do Little Mix? Talvez.
mas o que sabemos de certo é que elas fizeram funcionar. Após tanto tempo na estrada, junto dos êxitos, não é preciso ir muito longe para imaginar que nem tudo foi lindo aí ao longo dessa trajetória. E é da esperta Not a Pop Song, um dos highlights do disco, que brincando com clichês, elas trazem ali o quão nociva a indústria fonográfica pode ser nos seus bastidores, transformando até mesmo os percalços em um hit. Not a Pop Song me lembrou demais o caso da Sara Bareilles, que em 2007 emplacou o super hit Love Song, após a gravadora dela insistir de todas as formas para que ela gravasse uma música romântica para o primeiro single do álbum de estreia dela, e ela falando que não vou, e a gravadora dizendo você vai, e daí que ela fez literalmente uma música falando que não vou escrever uma música de amor só porque você pediu, só porque você precisa de uma. Só que falando tudo isso ao som daquele pianinho que engana qualquer distraído, sabe? Há até um nome específico para esse tipo de sacada que a gente conhece como anti-pop, que é meio que você pegar ali os clichês de alguma coisa, da cultura pop, por exemplo, para criticar justamente a cultura pop. E eu acho que isso até daria um vídeo à parte só com casos assim. O que vocês acham? Apesar do Little Mix ser obviamente um grupo pop mainstream, eu amo quando elas flertam com uma sonoridade mais indie, menos explosiva. Não à toa que a Want e If I Get My Way estão aí entre as minhas favoritas, do Get Weird e do Glory Days, respectivamente. E aqui no Confere, a representante dessa vertente delas é a Mess, e adivinha só quem tá entre as minhas favoritas. Not By My Feelings e a própria Holiday também são aí uma quebra nessas músicas up-tempo delas, mas que não são aquele arrasta quarteirão, a la Shout Out My Ex e Touch. Mas a Mess é tão cativante que, mesmo não soando como single, eu acho que ela dá muita consistência pro disco, pois dá a ideia de que elas não se preocuparem em acertar só nos singles, mas no álbum como todo, pra você chegar ali do meio pro fim com aquela sensação de isso aqui entrou só pra preencher espaço, né? Apesar do título e da identidade visual já dar ali a ideia de que esse seria um disco bem pra cima, aquela baladinha poderosa, focada só nos vocais, não poderia faltar, já que aqui a gente tá falando de Little Mix. E aqui a representatividade para quem precisa daquela música pra chorar sozinho no quarto escuro é liderada por My Love Won't Let You Down, ainda que não seja assim tão marcante quanto uma Secret Love Song da vida. Mas além de baladinhas harmônicas, sabe uma outra coisa que o Little Mix se graduou aí ao longo da sua discografia? Isso mesmo, hinos de superação. No Confere a gente até tem literalmente uma música chamada Break Up Song, mas não dá, gente. No dia que ele te tratou mal, não tinha mais como a música continuar e continuar. Eu acho que eu já falei isso aqui em algum momento, em algum vídeo, que tão importante quanto você começar era bem, é que até o dia do lançamento do álbum o negócio vai esquentando e esquentando cada vez mais. O título de lead single moral que Sweet Melody ganhou da maioria dos fãs não é à toa, a música é realmente o smash do álbum e a melhor escolha para preparar o público para a chegada do disco dias antes do seu lançamento, e ainda que nada seja unânime a ponto da gente dizer meu Deus, é o single que uniu todas as tribos, algo que dá pra gente afirmar sem medo de ser piegas é que o Little Mix sabe o que funciona com elas, e se arriscar é preciso em nome de uma longevidade, quando elas voltam naquilo que elas sabem que elas dominam, sai da frente. Confere foi o primeiro álbum que elas mesmas supervisionaram do começo ao fim, e mostrando que a saída da Psycho, parece só ter atraído energias positivas, após uma única apresentação na premiação, que aliás só aconteceu por um convite da Nicki Minaj, na primeira era do grupo, sem qualquer vínculo ali com a antiga gravadora de Simon Cowell, o Little Mix não só recebeu formalmente um convite para se apresentar no EMAs, como também foram as grandes anfitriãs da noite. Transmitido nesse último domingo, 8 de novembro, Perry, Leanne e Jade comandaram de forma remota o tradicional Europe Music Awards da MTV, fechando a noite com 2 prêmios, incluindo o de melhor artista pop, e se consagrando agora como girl group que mais venceu na história do EMAs, e também as artistas britânicas com mais vitórias na premiação, com um total de 6 prêmios. Sobre a performance de Sweet Melody, eu acho que nem tem muito o que falar, visto que esse é, e pelo visto vai ser sempre aí o grande ponto forte delas. Apesar de dessa vez a Jessie não poder ter participado por problemas de saúde, ela teve ali um momentinho pra ela explicando o motivo dela não poder comparecer, mas os mixers não precisam ficar aí preocupados porque já temos uma outra performance de Sweet Melody programada para o dia 21 de novembro, dessa vez no programa do Jonathan Ross, e fé que dessa vez a gente vai ter as 4 juntas. Bom, esse foi o 2020 do Little Mix, mas pro próximo ano a gente já tem a turnê do álbum Confere agendada, até o momento para abril e março de 2021, mas que, como a gente sabe, pode facilmente aí rolar um adiamento.
Mas se tudo isso que a gente viu aqui foram só os eventos do 9º ano de atividade do grupo, imagino que não deve vir aí para a primeira década de carreira do Little Mix. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não é inscrito, compartilha aí com o pessoal aquele esqueminha, beleza? Por hoje é isso e vamos nessa!